Olá, graça e paz seja com você. Que alegria estar aqui na Conferência Flores 2021. Meu nome é Val Gonçalves, se você não me conhece. Eu sou mãe, esposa, pastora, mas acima de tudo sou filha de Deus e sua irmã em Cristo. E estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho da poderosa, da sublime, da perfeita palavra de Deus. Deus quer te curar, Deus quer tocar em você, Ele quer te transformar. Ele tem uma palavra para o seu coração nessa conferência, mulher destemida. Aumente sua expectativa. A Escritura diz que à medida com que você medir, você será medido. Ou seja, você pode se aproximar de Jesus hoje com um copinho desse tamanho ou com uma caixa d'água. À medida que você trouxer, é a medida que Ele vai encher. Então, que tal aumentar sua expectativa em Jesus? Ele é especialista em nos surpreender. Quero agradecer aqui a pastora Tati Soueiro, toda essa casa, pelo convite tão amável comigo. E quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, então, no livro de Juízes. Nós vamos meditar hoje sobre uma história que impacta muito meu coração. Juízes, capítulo 6, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Preste atenção nisso. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ou em algumas versões, não te enviei eu? Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Hoje eu quero te contar essa história que sempre me impactou de maneira muito especial e a gente vai falar sobre uma pessoa medrosa. O tema da nossa conferência é Destemidas, mas o Senhor quer nos trazer um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E eu acho que nada melhor que Gideão para ilustrar essa pessoa medrosa. Juízes capítulo 6, o contexto dessa história é que Israel tinha se esquecido de Deus. Israel tinha se dobrado a Baal, a outros deuses, e então o próprio Deus entrega Israel na mão dos seus inimigos. E a Bíblia conta que eles sofreram opressão dos midianitas por 7 anos, gente. E todas as vezes que Israel ia e plantava o seu alimento lá no campo, os midianitas vinham, atacavam e destruíam tudo aquilo que Israel tinha semeado. Você já pensou nisso? A Bíblia diz que quando Israel andava com Deus, eles colhiam aquilo que eles nem tinham plantado, de tão abençoados que eles eram. Mas agora que eles tinham abandonado o Senhor, outros colhiam o fruto do seu trabalho. Que terrível, né? 7 anos vivendo debaixo de tamanha opressão, de tamanho medo. E é nessa situação que a gente encontra Gideão. A Escritura diz que para os israelitas sobreviverem, eles tinham que fazer cavernas, fortificações, esconderijos, fortalezas para escapar dos midianitas. Só que Israel se arrepende do seu pecado de idolatria e ele clama a Deus, sabe? O povo clama a Deus, pedindo: Deus, tem misericórdia de nós. E Deus é sempre compassivo, misericordioso. Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. E então ele resolve descer para dar vitória para Israel, para libertar Israel do jugo pesado dos seus inimigos. E é nessa circunstância que ele escolhe esse homem que eu não escolheria, que você não escolheria, porque Gideão era um improvável. A Escritura diz no versículo 11 que a gente leu, que Gideão está então num tanque de prensar uvas, malhando trigo, ou seja, ele já estava fazendo uma coisa num lugar improvável, porque ele estava querendo terminar logo o seu trabalho para poder guardar o trigo, a fim de que os midianitas não viessem e saqueassem e roubassem o fruto do seu trabalho. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uva a fim de esconder.
Val, por que você me diz que Gideão era um medroso? Porque ele estava operando debaixo de uma mentalidade que é muito comum às pessoas que têm medo. Ele estava operando debaixo da mentalidade do esconderijo. Presta atenção nisso que eu vou falar para você e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração enquanto eu falo. O medroso opera na mentalidade de esconderijo. O medroso é alguém que já foi tão lesado, ele já foi tão prejudicado, ele já foi tão ferido pela vida, que ele prefere guardar aquilo que ele tem, ele prefere esconder aquilo que ele tem, do que correr o risco de ter o seu potencial roubado, ferido ou desprezado, menosprezado mais uma vez. Você está entendendo o que eu estou falando? A família de Gideão provavelmente era uma família pobre, provavelmente era uma família que passava necessidades. Se você continuar lendo o texto de Juízes, você vai ver Gideão falando que a família dele era pobre, que era a menor. Então, a sensação que Gideão tinha era sempre uma sensação de falta, de insegurança. Era uma sensação que norteava a vida dele. E a gente vai ver isso tanto na forma como ele lida com o trigo, que ele quer esconder o trigo, mas isso funciona também para todas as outras áreas da sua vida. E aquilo que é verdade para Gideão é verdade para nós. Quem sabe você tenha sofrido na sua vida tantas feridas. Talvez você já tenha vivido tanta exploração na sua vida. Talvez você conheça essa sensação de insegurança e de falta que eu estou falando bem de pertinho. Você sabe o que é passar perrengue, e eu não estou falando só de dinheiro aqui, não. Talvez a pobreza que você experimentou na sua vida foi de dinheiro, mas talvez tenha sido pobreza de amor. Sabe, talvez tenha sido uma pobreza de aceitação, uma falta de validação. Talvez você tenha tido tão pouco em algumas áreas da sua vida, e quando a gente tem pouco, para não perder o pouco que se tem, é melhor se esconder, é melhor esconder o potencial. Entende o que eu estou querendo dizer? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. É por isso que tantas pessoas vivem nessa mentalidade de esconderijo, com medo de ser ferido de novo, com medo de ser roubado, de ser lesado. Você se esconde. Esconde dons, esconde talento, esconde o seu coração de novos relacionamentos, esconde a sua vida. Só que Deus não deseja isso para você. Deus não deseja que você seja dominado pelo medo. Deus deseja que você seja livre, destemida, ousada. E a pessoa dominada pelo medo, ela faz isso. Ela planta, ela colhe e ela esconde. Enquanto o propósito de Deus para alguém ousado é que você plante, colha e reparta. Porque você é um multiplicador daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Como eu sei que Gideão era medroso, porque ele estava norteado pela mentalidade do esconderijo. Enquanto eu falo, veja se isso faz sentido na sua vida. Segunda coisa de quem está dominado pelo medo. A pessoa dominada pelo medo, além do esconderijo, ela usa muito dois recursos. Primeiro, o recurso da culpa e depois o da desculpa. Olha o que Gideão fala no versículo 13. Ah, Deus, se você estivesse aqui, cadê você? Deus, você nos abandonou. Deus, não foi você que nos tirou do Egito, mas agora nós estamos entregues nas mãos dos midianitas. O medroso, gente, é alguém muito mais norteado pela dúvida do que pela fé. Preste atenção nisso que eu estou falando. O medroso, ele sempre vai culpar circunstâncias, pessoas, vai culpar a Deus. Ele vai dizer, Senhor, se você estivesse aqui. Ah, Senhor, mas onde você estava? Deus, mas onde estão as suas maravilhas? Ele culpa pessoas e circunstâncias e às vezes até o próprio Deus pelos seus insucessos. Mas, no entanto, Deus está na cena descendo para livrar Israel. Deus iria fazer isso através da vida de Gideão, só que o medo vai usar esse recurso da culpa para se esquivar do propósito de Deus. E quantas vezes isso é verdade na minha e na sua vida? Às vezes a gente vive lutas, a gente vive guerras pessoais, guerras na nossa família, no nosso casamento. Talvez você esteja enfrentando tanta dificuldade no seu trabalho e você está orando a Deus, assim como Israel clamou, Deus me livra, Deus me dá uma solução, Deus faz um milagre. E aí, Deus está querendo fazer um milagre, mas Ele quer que você seja o instrumento do milagre. Então Ele vem e te apresenta uma tarefa, uma missão, e o medo nos faz usar esse recurso da culpa
para poder se esquivar daquilo que Deus quer. Ah, Deus, mas meu casamento não está dando certo porque o meu marido não ajuda, porque a minha esposa não ajuda, porque aquela situação é muito difícil, porque você permitiu tal coisa na minha vida. O recurso da culpa e da desculpa é típico do medroso. Só que Deus está tentando mostrar para você que Ele já respondeu tua oração. Ele já desceu para dar livramento, Ele desceu para dar vitória. E muitas vezes Ele quer que você seja o milagre dentro da sua própria circunstância. Você ainda não entendeu que Deus talvez esteja usando a sua vida. Ele quer que você seja o solucionador do seu próprio problema. Só que se a gente se deixar enredar pelo espírito do medo, a gente vai usar sempre de culpa e de desculpa para a gente não se tornar ou não entrar no lugar que Deus espera que nós entremos, para não ser as pessoas que Deus espera que nós nos tornemos. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Isso não é uma coisa que eu vejo só na vida de Gideão. Durante toda a escritura, a gente vê vários exemplos de pessoas que usaram o recurso da culpa ou da desculpa. Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus, usou o recurso da desculpa. Ele disse, Deus, manda outro, porque eu não sei falar, porque eu sou gago, porque ninguém vai me ouvir. O profeta Jeremias, quando foi chamado por Deus, também usou o recurso da desculpa. Ele disse, Deus, eu não passo de uma criança. Deus, esse povo é muito teimoso. Ele culpou o povo. Senhor, manda outra pessoa, escolhe outra pessoa. Essa é a mentalidade do medo. Como que eu sei que Gideão estava preso pelo medo? Primeiro, pela mentalidade de esconderijo. Segundo, porque era alguém que culpava os outros ou dava muitas desculpas para não se tornar o que Deus esperava que ele fosse. Terceira coisa de quem é dominado pelo medo é que Gideão, e a gente vai ver isso muito claro na vida dele, ele sofria de inferioridade. Olha, no versículo 15 e 16, ele diz assim, Senhor, como é que eu vou libertar Israel? O meu clã é o menor, a minha família é a mais pobre, eu sou o menorzinho. Minha irmã, você lida com inferioridade? Você se sente alguém incapaz, insegura? Você tem medo de aceitar desafios novos? Como é que é isso para você? Eu acho interessante que a Bíblia conta que Gideão dá essa resposta para Deus, eu sou o menor, a minha família é a mais insignificante. E talvez isso possa soar para a gente como humildade. Nossa, que humilde Gideão, realmente ele não se gabava, ele não se vangloriava. Ele é extremamente humilde, mas eu quero falar para você que não. Às vezes nas maiores desculpas estão o maior orgulho. Às vezes o medo anda de mãos dadas com o orgulho disfarçado de humildade. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Às vezes a gente pensa assim, eu prefiro não aceitar esse desafio aqui, porque eu não vou dar conta dele, sabe? Eu não sou tão bom assim. Mas o que está por detrás dessa fala e da mentalidade é que você está presumindo que Deus está te chamando para fazer carreira solo. Deus disse assim para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas, mas ele diz, não te enviei eu. Ou seja, o orgulho estava fazendo Gideão achar, na verdade, que era ele quem ia libertar Israel. A inferioridade faz a gente achar que depende da força do nosso braço cumprir a missão de Deus. E aí, para a gente não entrar nessa proposta de Deus, entra a inferioridade e a desculpa de que eu sou pequeno, de que eu sou fraco, de que eu não tenho estudo, de que eu sou incapaz, de que tem pessoas melhores, de que os meus pais não me deram isso ou aquilo que eu precisava. Será que você está sofrendo de inferioridade? Será que você está na mentalidade do esconderijo ou usando culpa e desculpa? Mas Deus quer nos libertar, Ele quer fazer de nós mulheres destemidas. E Deus liberta Gideão desse espírito de medo. E como que Ele faz? Eu quero aprender aqui através da vida de Gideão e ensinar você. A primeira coisa que Deus faz para libertar Gideão do medo é que Ele dá para Gideão uma nova ótica a respeito de si mesmo. Deus faz Gideão se ver de uma maneira diferente. Sabe uma coisa que eu acredito piamente na Escritura é sobre o poder da palavra. A Bíblia diz, e eu quero ler para você um trecho da versão A Mensagem de Provérbios. A Bíblia diz assim, as palavras matam e geram vida. Elas podem ser veneno ou elas podem ser um doce de primeira. Você quem decide. E Deus, quando Ele quer mudar a ótica de Gideão sobre si mesmo, para libertá-lo do medo, Ele usa palavras. Porque palavras de vida
e palavras de afirmação mudam destinos. Deus está nessa conferência liberando sobre você palavras de vida e de afirmação para que você possa mudar a sua ótica sobre si mesmo. Talvez você esteja medrosa, talvez você ouviu a vida inteira palavras de afronta, de desvalorização ou faltaram palavras de validação na sua vida, mas eu quero falar para você que o Pai ama fazer isso com você. O Pai te afirma nessa conferência. O Pai conta para você o que Ele pensa sobre você. Deus sempre vai mostrar aquilo que nós somos nele e vai nos afirmar através das palavras. Gideão estava sim com medo? Estava, mas Deus disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão pensava na sua fraqueza, mas Deus vinha e dizia: eu te enviei, vá nessa tua força. Deus está fazendo isso com você nessa conferência. Deus está dizendo: eu te enviei. Você é uma mulher poderosa, destemida, guerreira, valente. Agora, Gideão precisou escolher. Porque a gente precisa escolher se tornar aquilo que Deus diz. Ou a gente vai escolher se tornar aquilo que o medo diz. É sempre uma escolha. A voz de Deus ou a voz do medo. Qual é a sua escolha hoje? Gideão passou sim por uma transformação radical. Ele passou por uma cura na sua identidade, na sua ótica sobre si mesmo. Mas primeiro, ele precisou crer nas palavras de vida eterna, mais do que nas palavras da sua própria consciência. Ele resolveu crer em Deus e por isso foi livre da sentença do medo. Talvez, se ele continuasse ouvindo a voz do medo, ele nunca teria libertado Israel. E eu quero falar para você hoje, ouça a voz de Deus a seu respeito. Mulher, Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Toda vez que você sentir que você não é amada, que você não é capaz, escute a voz de Deus. Ele está falando para você a verdade sobre você. A Bíblia diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados seus filhos ou suas filhas, o que de fato nós somos. Todas as vezes que você sentir que não é amada, que você sentir que não é capaz, escute a voz de Deus. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, como eu disse, ninguém escolheria Gideão para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Mesmo quando Gideão tinha medo de confiar em si, mesmo quando Gideão continuava a duvidar do seu potencial, Deus continuava dizendo, Deus continuava vendo Gideão como um poderoso guerreiro, como um homem valente, como um homem valoroso. Eu quero falar para você é que Deus nos vê como nós somos nele e não como nós somos em nós mesmos. Deus nos vê como nós somos em Cristo. Deus nos vê da perspectiva eterna e não temporal. Então você precisa mudar a sua ótica sobre você mesmo a partir da palavra de Deus. Segunda coisa que Deus faz com Gideão e faz conosco é que Ele tem paciência com as nossas fraquezas. E isso fala tanto ao meu coração. Porque Deus quer salvar Israel através das mãos de Gideão. Mas Gideão quer o quê? Provas. Você conhece a história. Deus molha a esponjinha e deixa fora seco. Deus deixa agora fora molhado e a esponjinha seca. Sabe, é fácil a gente criticar Gideão por causa do seu medo. É fácil a gente criticar Gideão por causa do excesso de pedidos de provas. Mas a verdade é que eu também sou assim. Eu já vi Deus trabalhar e fazer tantas coisas impossíveis através da minha vida, mas de repente, às vezes em quando, eu ainda tenho medo. Sabe, às vezes eu olho para mim e eu me sinto de novo inadequada, insegura, convencida de que eu não posso fazer aquilo que Deus está pedindo. Eu digo, Senhor, eu não sou forte o suficiente. Mas deixa eu falar uma coisa, eu tenho descoberto que Deus não está atrás da nossa força, Deus está atrás da nossa fé. Por isso, Ele é paciente comigo, Ele é paciente com você, Ele é paciente com as nossas fraquezas, porque Ele foi paciente com Gideão. E foi assim que Gideão se tornou um grande libertador. Sabe, Deus molhou dentro da esponjinha, depois Deus molhou fora da esponjinha. Deus deu inúmeros sinais para Gideão ter certeza que ele estava sendo convocado por Deus para aquela chamada. Com Moisés não foi diferente, com Josué não foi diferente. Deus tinha que viver dizendo para Josué, Josué, não tenha medo, seja forte, Josué, seja corajoso.
Porque não é sobre você ser forte, é sobre você dar para Deus as suas fraquezas. Presta atenção nisso, não é sobre você saber todas as coisas, mas é sendo fraco, saber quem te fortalece, quem te capacita, quem te ensina. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Quando eu sou fraco, eu sou forte. É isso que a Escritura diz. Primeira coisa que Deus faz é mudar nossa ótica sobre nós mesmos, mas a segunda coisa que Deus faz é ser paciente com as nossas fraquezas. Terceira e última coisa que Deus faz para nos libertar do medo é que Ele, quando Ele quer nos libertar do medo, Ele vai nos levar até o nível do impossível. É isso mesmo. Eu quero que você aperte seu cinto, porque se Deus quer te tornar alguém destemida, Ele vai dificultar as coisas na sua vida. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel e a Bíblia diz que ele tinha 32 mil homens no seu exército. Era um exército grande, poderoso, forte. Mas de repente Deus chega para Gideão e diz, Gideão, seguinte, tem muita gente nesse exército. Gideão, eu não quero tudo isso. Por favor, chegue para o exército e diga, todos que têm medo de lutar vão embora. Eu não sei você, mas eu fico imaginando assim, deveria ter ali de 32 mil homens, sei lá, 2 mil, 5 mil com medo. Sabe quantos homens vão embora? 22 mil homens vão embora. E aquele exército de 32 mil se transforma num exército de apenas 10 mil homens. Gente, se Deus quer libertar você do medo, Ele vai deixar as coisas mais difíceis. Não bastando isso, Deus vira para Gideão e fala, Gideão, tem 10 mil, mas ainda tem gente demais. Gideão faz um teste. Manda esses 10 mil irem tomar água. E aqueles que beberem água desse determinado jeito vão embora para casa. De 10 mil homens, você pode imaginar, será que ficou pelo menos 5, 8 mil? Sabe quantos sobraram? 300. De 10 mil sobraram 300 soldados para Gideão lutar aquela guerra. 301, na verdade, se a gente contar com o próprio Gideão, né? E Deus explica o porquê Ele faz isso, porquê Ele aperta o cinto, porquê Ele dificulta as coisas até o nível do impossível. Deus diz assim, Gideão, se você tiver muita gente, se você tiver muito exército, muitos soldados, Israel vai achar que ganhou a batalha na força do seu braço. Então, se Deus quer nos tornar destemidas, Ele vai nos levar no nível do impossível. Ele vai nos levar no nível do improvável. Ele vai nos levar ao limite do medo, porque o impossível só Deus pode fazer. E quando Ele faz, e quando a vitória vem, a glória no final é toda dele e de mais ninguém. Minha irmã, se Deus te chamou para algo que você acha que é grande e você já está com medo, fica tranquila, porque Deus vai piorar até chegar no nível da dependência absoluta, porque é nesse lugar que a glória de Deus brilha através de você. Eu quero concluir com você pensando em 1 João no capítulo 4. A Bíblia diz, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Sabe, gente, o medo pressupõe castigo. O medroso é alguém que está sempre tentando se salvar, se poupar, se esconder. Só que Deus enviou um libertador. A semelhança de Gideão, mas muito melhor. Deus mandou um libertador para arrancar a gente, não só da mão de um exército inimigo, não das mãos de midianitas, mas do império das trevas e nos colocar no reino do Filho. Deus nos libertou da morte, Deus nos libertou do pecado através do libertador Cristo Jesus. E Ele nos amou com um amor tão perfeito, morrendo pelos nossos pecados, que nós não precisamos mais ter medo. Nós somos libertos do medo por causa do nosso libertador, por causa do verdadeiro Gideão. Eu não estou falando aqui desse medo natural, esse medo de barata, desse medo para proteção da vida, medo de cobra, medo de aranha. O medo que Jesus veio tirar do nosso coração é esse medo que paralisa, esse medo que aprisiona, esse medo que faz a gente ser menos do que aquilo que Deus sonhou para nós ou do que aquilo que Deus nos criou para que nós nos tornássemos. O medo pressupõe sempre castigo, mas agora Jesus tomou o nosso castigo e nós não precisamos mais temer. Jesus já nos salvou, nós não precisamos mais salvar nós mesmos, por isso nós podemos perder a nossa vida,
para que outros sejam salvos. E a Escritura diz que aquele que perde, que entrega a sua vida, esse acha a sua vida, esse encontra a verdadeira vida. Então, Deus está trazendo para você, nesta conferência, a consciência de que você é destemida, de que você é ousada, de que você é valente, de que não é pela sua força, mas pela companhia que está com você na jornada. O libertador já está com você. Sabe, um dos nomes para o Espírito Santo que eu gosto na Bíblia é Paracleto, do grego, quer dizer amigo ao lado. Sabe quando você tem muito medo de fazer determinada coisa, mas você vira para sua amiga e fala assim: amiga, se você for, então eu tenho coragem de ir? Então, o Espírito Santo está sempre do nosso lado. Você não precisa fazer nada na sua vida sozinha. Você tem sempre um paracleto, alguém que vai com você, não importa a circunstância. Deus está hoje trazendo para você a verdade sobre você, de que você é destemida, de que você é ousada e de que você pode ir além. O convite é para que a gente não olhe mais para a vida da terra para a terra. Efésios 2 vai dizer que nós agora estamos assentadas em Cristo nas regiões celestiais. Sabe por que o medo nos aprisiona? Porque o medo é a visão da terra para a terra. O medo é quando a gente encara as circunstâncias do terreno, mas quando você está elevada, posicionada em Deus, pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra, quando você está com seus olhos em Cristo Jesus, então você ganha uma visão panorâmica das circunstâncias e o medo não te aprisiona mais. Eu costumo dizer isso, que o medo, ele é como um holograma, ele é virtual, sabe? Às vezes você vai num portão de uma casa e você escuta latidos muito altos e aqueles cachorros latindo te dão medo, mas de repente você vai ver e não passavam de pinchers, não passavam de chihuahuas, de cachorros bem pequenininhos. Esse é o medo. Ele faz mais barulho do que morde. Deus quer nos libertar dele. Deus quer nos fazer pessoas ousadas. E eu quero orar para a gente encerrar. Eu quero orar para que a gente seja empoderada pelo Espírito, para se tornar tudo que Jesus sonhou para a gente. Você quer orar comigo nessa hora? Pai, muito obrigado porque você não nos deu um espírito de medo nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos ousadas, destemidas, em Ti nós podemos nos tornar tudo que você nos fez para ser e de fato em Cristo já somos tudo que precisamos. Senhor, eu peço que todo medo, toda cadeia, tudo que paralisa e aprisiona seja despedaçado e desfeito pela Sua palavra. Senhor, cura a nossa ótica sobre nós mesmas. Pai, eu peço palavras de vida e vida eterna, palavras de afirmação sobre cada mulher. Senhor, eu peço mais uma vez paciência conosco nas nossas fraquezas. Obrigado porque você tem paciência comigo e com as minhas irmãs. E Pai, eu peço por último que você nos leve até o nível do impossível, porque quando for feito, a glória será tua. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ir além daquilo que pedimos ou pensamos. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.